Glória a Deus, glória a Deus. A graça e a paz, amados. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, é com muita alegria que eu venho mais uma vez aqui trazendo mais um estudo da Palavra de Deus, uma palavra que vem falar aos nossos corações. Hoje eu quero falar um pouco aqui, amados, sobre o orgulho, o perigo do orgulho, né? Até coloquei aqui o pavão e o coração humilde. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Vamos ler aqui em Provérbios, capítulo 16, versículo 18. Provérbios 16, 18. Tem uma palavra aqui para nós aprendermos. Isso aqui é muito bom. Amados, eu quero fazer aqui ciente. Você nunca deixe de ler a Bíblia, de buscar respostas na palavra de Deus, porque Deus tem sempre para o seu coração uma palavra. Palavra essa que transforma, que liberta, que muda a vida do ser humano, e foi para isso que Jesus veio, para mudar. Louvado seja o nome do Senhor. E é muito bom quando nós lemos, quando nós buscamos na palavra de Deus, porque é na palavra de Deus que nós conseguimos andar mais humilde na presença do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui em Provérbios capítulo 16, versículo 18 e versículo 19 diz assim: a soberba procede à ruína, e a altivez do espírito à queda. Melhor é ser humilde de espírito com os humildes do que repartir o despojo com os soberbos. Ok, amados. Aqui em Provérbios 16, versículo 18, nos mostra que a queda, ela procede à ruína, e a altivez do espírito precede a queda, né? Louvado seja o nome do Senhor. Amados, sabiam que tem pessoas que é tão orgulhoso, que muda até a maneira de andar. Às vezes a pessoa, quando é humilde, tá ali com, sabe, de uma maneira, mas quando recebe algo que isso engrandece, que, né, vai lá no seu ego, a pessoa muda até a maneira de andar. Aí parece o pavão. O pavão, ele é conhecido por abrir suas penas lindas e desfilar, na verdade, né? Desfilar como se fosse superior aos outros animais. Assim também acontece com quem deixa o orgulho dominar o coração. O ser humano é terrível. Se não tomar cuidado, nós vamos ver pessoas que passaram por isto. E Deus, amado, teve um encontro, Deus abateu, né? Há pessoas que acham que sabe tudo, né? Tem pessoas que tá só em conversar com ele ou com ela, você vê que a pessoa tem um espírito de grandeza, sabe tudo, e nada que os outros falam é certo, só o que ele fala que presta, que é certo, né? Tem pessoas que têm dificuldade de pedir perdão, magoa, mas, né, não vou pedir perdão porque foi ele que me magoou, foi ele quem, né, pisou no meu pé, então não devo pedir perdão. Tem pessoas que não aceitam a correção, amados. Mesmo errado, não aceita a correção. É sempre dono ou dona da razão. Ouça isso no nome de Jesus. Tem pessoas que olham os outros de cima para baixo, como se, sabe, se eu pudesse pisá-lo, se eu pudesse, assim, fazer dele tapete. Tem pessoas que é assim, querido. Tem pessoas que às vezes nem olham nos olhos das pessoas por sentimento de superioridade. Mas Deus vê todas as coisas, né? Deus vê a aparência, Ele vê o coração, como diz lá em 1 Samuel, né, que não é primeiro, é primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 7, que fala que Deus vê a aparência, porém o Senhor, aliás, o homem vê a aparência, porém o Senhor vê o coração. Está lá em 1 Samuel 16, 7. Né, ali, quando Samuel foi ungir um dos filhos de Jessé como rei. Então, amado, Deus resiste aos orgulhosos, como diz, né? O orgulho, amado, ele fecha a porta para a graça de Deus. Versículo 6 do capítulo 4 de Tiago vai nos dizer isso, que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Por isso, amados, sejamos humildes, não devemos ser soberbos, porque Deus resiste a esse tipo de pessoa. A pessoa, Deus resistindo a esse tipo de pessoa, só vai ficar sozinho? Se a pessoa sem Deus não é nada, não é ninguém, querido, não passa de um esterco. Imagine se Deus está resistindo a alguém, quem poderá ajudá-la, aquela pessoa então?
Se Deus é o ajudador, se Deus é provedor de todas as coisas, do ar que respiramos, de tudo para nós andarmos, nos locomover de um lugar para outro, é Deus, amado. Então, o orgulho foi a queda de muitos, né? Aqui, em primeiro lugar, nós podemos ver Lucifer, quis exaltar a si mesmo, né? E foi humilhado. Foi ali, caiu, vocês sabem a história lá em Isaías, capítulo 14, versículo 12 ao 15, né? Se entende ali, né, entendido por muitos cristãos como uma descrição simbólica ligada à queda de Satanás. Nós vemos ali em Isaías 14, né, essa história aqui, essa simbologia do inimigo, né, louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos também o rei Urias, lá no livro de 2 Crônicas 26, versículo 16, né. Ele começou com seu reinado, começou humilde, prosperou, mas seu coração se exaltou e caiu. Ouça isso no nome de Jesus. Nós podemos ver também aqui outro, vamos ver aqui, vamos puxar aqui pela memória, Faraó. Faraó foi outro que endureceu o coração contra Deus e sofreu grandes prejuízos, grandes juízos de Deus na sua vida. Ouça isso no nome de Jesus. Então, amados, pensando nessas pessoas que passaram pelo juízo de Deus por causa do seu orgulho, nós podemos, amado, colocar no nosso coração que devemos andar humildemente perante o Senhor e não tratar os outros como se os outros fossem um lixo, como se os outros fossem... Não, amados, por favor, né, pelo amor de Deus, isso aqui é muito prejudicial e passaremos pelo juízo de Deus se assim nós fizermos com o nosso semelhante. Mostrando aqui agora, mas sobre o orgulho, nós vamos ver que Jesus Cristo ele fez exatamente o contrário. Né? Enquanto o orgulho quer ser servido, Jesus veio para servir. Né? O orgulhoso, ele quer ser servido, ele quer ser o maior, se impor na posição de destaque, né? Quer procurar sempre, como diz a Bíblia, o primeiro assento, Queridos, Jesus veio para servir. Ele, Senhor dos senhores, Rei dos reis, veio para servir. Ele lavou os pés dos discípulos, como diz lá em João capítulo 13. E a Bíblia diz em Filipenses capítulo 2, versículo 1, por ali, versículo 5 ao versículo 8, que Jesus se humilhou até a morte de cruz, amado. Louvado seja o nome do Senhor. O reino de Deus funciona ao contrário do orgulho. Quem se humilha será exaltado. Veja só que coisa maravilhosa para nós pensarmos antes de pensar que vamos nos orgulhar. Então, no reino de Deus é assim, funciona ao contrário da que o povo aqui na terra muitas vezes se orgulha, né? Então, quem se humilha será exaltado por Deus. Quem serve é grande, é o maior, né? Quem ama é forte. Ouça isso no nome de Jesus. Então, amado, como vencer o coração de pavão, o coração orgulhoso? É reconhecendo que tudo vem de Deus. Quando nós fizermos isso, reconhecer que tudo vem de Deus, nós vamos vencer o coração orgulhoso, o coração do pavão, que se acha o mais lindo quando ele abre suas penas e mostra que é mais lindo que qualquer ave que existe. Então, para vencer também o coração do pavão, vencer esse orgulho, também nós devemos aprender a ouvir mais do que falar. Rapaz, tem pessoas que estão conversando com você, moço, você não tem oportunidade de falar uma palavra. A pessoa fala o tempo inteiro. Se você abrir a boca para falar alguma coisa, é interrompido porque aquela pessoa não deixa você falar. Parece que só ele sabe. Irmãos, aprendemos a ouvir mais do que falar. E aceite também a correção. Aí nós vamos vencer o orgulho, nós vamos vencer o espírito do pavão. E devemos também, amados, tratar todos com respeito, seja homem, mulher, criança, jovem, todos com respeito, queridos, porque assim nós estaremos vencendo o orgulho. Ouça isso no nome de Jesus. Dê atenção para os velhinhos, para as crianças, para as pessoas mais idosas, ou até mais novos do que você. Você verá que Deus, amado, estará te fazendo um grande no reino de Deus para servir. Ouça isso no nome de Jesus. Lembre-se de que hoje estamos de pé pela graça de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Miqueias capítulo 6, versículo 8 por ali, vai falar que nós devemos andar humildemente com o teu Deus, né? Ele fala, ande-se humildemente com o teu Deus. Então nós devemos, amado, andar humildemente nos caminhos do Senhor. O pavão chama a atenção pelas penas. O cristão deve chamar a atenção pelo caráter.
O orgulho diz quem, né? O orgulho diz assim, olhem para mim. E a humildade diz assim, olhem para Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que João falou assim, importa mais que ele cresça e que eu diminua. Amados, quem vive para aparecer pode até receber aplausos dos homens, mas quem vive em humildade recebe o favor de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Agora tem uma pergunta aqui para mim, para nós. Será que eu estou vivendo para ser admirado pelas pessoas ou para agradar a Deus? Fica essa pergunta aí no ar para você, para nós, para mim. Será que eu estou vivendo? Será que eu estou vivendo para ser admirado pelas pessoas? Tem pessoas que se não tiver um elogio, se não tiver um aplauso, se não tiver um reconhecimento, o moço fica bravo, o moço fica uma fera, mas não vive, amado, para agradar a Deus. Que o Senhor Jesus Cristo nos livre de um coração soberbo e nos dê um coração semelhante ao coração de Cristo, humilde, servo e cheio de amor. Amém, amados? Que o Senhor Jesus Cristo nos abençoe e nos guarde do espírito do pavão, do espírito orgulhoso, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por quê? Porque a soberba precede a ruína e a altivez de espírito precede a queda. Ouça isso no nome de Jesus. Provérbios 16, versículo 18, para a nossa meditação neste dia de hoje. Um forte abraço a todos vocês. Se inscreva no canal, né? Deixa aí seu joinha, seu like. Isso é muito importante para o crescimento do nosso canal e para a divulgação do reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Graças a Deus.